Além dos... Bom, pessoal, além dos conceitos de tabelas, que eu acho que é muito importante em HTML, um outro conceito ainda mais importante é o de formulários em HTML. Eu vou chutar aí por baixo, os 90% das páginas em HTML possuem formulários. Seja um formulário para o usuário colocar uma reclamação, para inserir dados de cartão, para inserir solicitações, porque os formulários são como os formulários da vida real, né? Toda vez que você chega na secretaria da escola e pede uma declaração, a secretária da escola pede: preencha um formulário aqui em papel pedindo com o seu pedido, né? Isso acontece no protocolo da escola, isso quando você vai pedir segunda chamada, acontece na secretaria da escola quando você vai pedir uma declaração, acontece quando você vai à coordenação de turno pedir alguma informação. Enfim, formulários são importantes na vida real. E formulários são o quê? É um conjunto de informações que fazem sentido. Por exemplo, num formulário, para você pedir uma declaração, você tem que botar o seu nome, a sua turma, o seu e-mail, o seu telefone, qual é o tipo de declaração que você quer. Ou seja, o formulário é um conjunto de campos, né, de informações que juntam fazem algum sentido. Mas, assim, por exemplo, num formulário para um pedido de segunda chamada, faz sentido você colocar o time que você torce? Não. Isso é uma informação irrelevante. Então, o formulário ele contém informações para uma determinada finalidade. Tá? E esse mesmo conceito de formulário é estendido ao HTML. Tá? Então, eu posso ter ali um formulário de login, onde o usuário coloca o login e a senha e em seguida ele acessa o sistema. Certo? Então, formulários permitem que o usuário informe dados para um website. E é uma maneira também interessante de você passar dados entre páginas, tá? Então, na página que você cria lá o login, você passa para uma outra página esses dados para ser validado, né? E aí dá uma mensagem de bom dia, de boa tarde para o usuário, né? Um formulário ele é composto por um ou mais widgets. E a gente vai ver o que são widgets mais adiante. Esses widgets podem ser campos de texto. Por exemplo, informe seu nome, você vai lá, João da Silva, várias linhas, por exemplo, informe qual a sua reclamação, você vai falar, na segunda-feira, eu cheguei às 7h15 da manhã e não pude entrar. Isso é uma informação com mais de uma linha. Então, também é um widget, não é um campo de texto, é um campo de texto múltiplo. Caixas de seleção, por exemplo, qual o estado que você nasceu, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, enfim. Botões, né? Qual o sexo masculino ou feminino, checkboxes, por exemplo, qual o seu esporte preferido, né? Andar de bike, ou andar de patins, ou skate. Quando eu posso marcar todos esses três, eu não tenho um botão, eu tenho um checkbox, a gente vai ver isso mais adiante. Ou rádio buttons, tá? Que é justamente o caso do sexo masculino ou feminino. E os botões, né, que eu não falei, os botões são botões para você enviar esses formulários para algum lugar na internet, tá bom? Esses widgets são agrupados de forma a cumprir um determinado objetivo. Exemplo, formulário de inscrição para a prova do Enem. Então, no formulário de inscrição para a prova do Enem, você vai colocar o seu nome, você vai colocar a escola que você se formou, você vai colocar qual a disciplina que você quer, qual é a carreira que você quer seguir no vestibular, na graduação, né? Você quer fazer direito ou medicina, né? Agora, não faz sentido você colocar no formulário do Enem qual é o time que você torce. Isso não faz sentido, tá? Então, os widgets, eles são agrupados de forma a cumprir um determinado objetivo, e somente esse objetivo, tá certo? Então, formulários também permite que os dados sejam transferidos entre páginas. Aliás, é a única maneira que a gente tem que efetivamente transfere os dados de uma página para outra sem usar o servidor, tá? Então, a gente vai aprender isso aqui nessa aula e é muito importante que você domine o conceito de formulários, tá? Então, dentro da tag body/body, você vai colocar lá a tag form/form, tá? Então, esse form ele vai ter um nome aqui, ele tem um atributo chamado de name,
que diz que eu botei um name aqui para ele, chama-se forma de cadastro. Tudo bem? Bom, então, dentro desse forma name de cadastro, eu fui lá e escrevi nome através de um label. Um label é um rótulo, como em Java, né? É um texto, tá? É um texto. Então vai aparecer um texto lá de nome, 2 pontos, lá na página web, e uma caixinha de input do tipo texto, tá? Que ela tem um ID chamado nome, ou seja, ela está relacionado com esse rótulo. O ID e o for são campos que se relacionam quando eu tenho um label e um input, tá? Então, o que eu escrever aqui, nome, eu tenho que repetir aqui. Então, essa caixinha que eu estou criando, ela está relacionada ao label nome, tá? Mas, além de estar relacionada ao label nome, ele é uma variável. Por que ele é uma variável? Porque dentro dessa caixinha nome, pode ter o nome do João das Couves, pode ter o nome da Maria da Silva, pode ter o nome da Joana de Souza, ou seja, ela pode conter qualquer valor. Então, ela é uma variável de nome, o quê? NM. Isso tudo foi criado, tudo que está entre aspas duplas, com exceção disso aqui, que é o tipo do formulário, foi invenção da cabeça do professor. O programador é que deu o nome para essas variáveis. Isso aqui não. Input type é um atributo que eu estou dizendo que é uma caixinha de texto. Memorize isso. Você não pode ter isso longe de você. Isso aqui é uma caixinha do tipo texto. Tá certo? E com isso eu escrevo o label, /label, input type text. Aí ele cria uma caixinha. Tá bom? Uma caixinha para o usuário clicar aqui e botar um texto qualquer. Tudo bem, pessoal? Vou criar agora para o endereço. Eu criei para o nome, eu vou criar para o endereço. Label for. O programador colocou endereco, né? O professor disse que o nome dessa caixinha, desse label, vai ser endereco, mas o valor que tem que ser escrito no formulário é endereço. E fechou com /label. Input, uma caixinha de texto, né? Uma caixinha de entrada. O que está no for, eu repito no ID, para que esses campos sejam relacionados, tanto o label quanto a caixinha, e o name da variável, que cada endereço tem um valor diferente, eu chamei de end, tá? E com isso eu criei mais uma caixinha. Aqui caixinha de nome, para o cara botar o nome, e tem agora do endereço, para o usuário colocar o endereço. Vamos avançar. Agora eu vou criar um outro elemento dos formulários, que são os botões radiais, tá? Além do nome, onde o cara pode colocar qualquer valor ali para o nome da pessoa, e o endereço, onde ele pode colocar qualquer endereço para o endereço da pessoa, existem variáveis que não vão mudar, né? Por exemplo, o sexo é uma variável que é masculina ou feminina, tudo bem? Só que essas caixinhas, né? Vou mostrar aqui para você. Essas caixinhas, elas se relacionam. Eu quero que o usuário marque ou essa, não é verdade? Então, como eu quero que o cara marque ou essa bolinha, eu tenho que colocar input type radio é a bolinha, tá? Input type radio, tá? Isso aqui é da variável, o professor não está criando não, tá? Name, RD sexo quer dizer radio sexo, foi o professor que criou o nome dessa variável. E ele repetiu embaixo aqui RD sexo, dizendo que todas essas bolinhas são as mesmas variáveis. Que variável? A variável RD sexo. Quando o usuário clicar na primeira bolinha, tá? O que vai acontecer com a minha variável? Ela vai assumir o valor M. Quando o usuário clicar na segunda bolinha, o que vai acontecer com a minha variável RD sexo? Vai aparecer, ela vai assumir o valor F. É isso que está acontecendo aqui, tá? Então, as bolinhas, para serem relacionadas, ela tem que ter o mesmo nome e cada bolinha tem que ter um valor distinto. Nesse caso aqui, o valor é M e o valor é F. E o ID sexo, por quê? Porque eu botei o nome do label de sexo. Então, tudo que está no for tem que ser repetido no ID. Isso aqui o professor criou, isso aqui o professor criou, isso o professor criou.
Mas isso eu não criei. Isso aqui é um comando do HTML. Tudo bem? Bom, aí você pode falar, pessoal, mas e se o cara não marcar nenhuma? Eu posso forçar um valor para essa variável? Pode. Você pode, aliás, para qualquer uma dessas caixinhas também você pode. Mas como é que eu forço uma dessas já vir preenchido quando a página é carregada? Muito simples. Você coloca aqui um atributo, né, dentro dessa. Se eu quero que seja masculino, né, quando eu tiver o valor M, né, aqui na parte da declaração, eu coloco o atributo checked, ou seja, de marcado. E com isso, quando eu carrego a página, o masculino já está marcado. Tá? Para o usuário marcar o feminino, ele vai ter que marcar manualmente. Tudo bem? Então, o atributo checked, ele muda a situação de marcação de um campo. Tudo bem até aí? Então, o formulário cadastro agora tem um espaço para o usuário colocar o nome, tem um espaço para o usuário colocar o endereço e tem uma radio, né, um botão radial para o usuário marcar o seu sexo, sendo que o sexo masculino já está marcado por padrão, tá bom? Além da input type text, né, a caixa de texto, e dos botões radiais, eu tenho a caixa de seleção. O que é uma caixa de seleção? A caixa de seleção, pessoal, é muito usada quando eu, por exemplo, tenho estado, né? Então, como é que a gente usa a caixa de seleção? Comando select, o nome da variável, que vai ser essa caixa de seleção, que no meu caso é o F, e o ID, estado. Por que tem ID estado, professor? Porque o senhor criou aqui um label for estado. Então, como eu dei o nome de estado, isso aqui tem que ter o mesmo nome, tá? E para cada opção do meu select, né, da minha caixa de seleção, já vou colocar a caixa de seleção aqui. Esse aqui é uma caixa de seleção, tá? Então ele tem select. O nome dessa variável aqui é UF, unidade da federação. O professor que colocou, tá? E para cada opção daqui, eu tenho um valor para essa variável F. Se o usuário marcar Espírito Santo, o valor da variável F vai ter que valor? É esse. Se o usuário marcar Minas Gerais, o valor da variável F vai ser o quê? MG. Se o usuário marcar Rio de Janeiro, qual vai ser o valor da variável F? RJ. E se o usuário marcar São Paulo, qual vai ser o valor da variável UF? SP. Tudo bem? Então é uma variável UF que possui esses 4 tipos de valores. Vai ter outro valor, professor? Não, só vai ter esses 4 valores. Então isso se chama caixa de seleção. Então, para relembrar, rótulo, label, caixa de texto, né? Diferenciação de texto, input type text, botões radiais ou radio e radio. Aqui, caixa de seleção, select, option e option. Tudo bem até aí? Bom, aí, pessoal, mas eu quero forçar meu usuário a marcar o Rio de Janeiro, porque a maioria dos alunos aqui da escola são do Rio de Janeiro. Como é que eu faço? Depois que eu declaro aqui a opção Rio de Janeiro, eu boto o atributo selected aqui. Esse atributo selected, ele vai marcar, quando eu carregar a página, vai vir marcado automaticamente o Rio de Janeiro. Se o cara quiser marcar o Espírito Santo, Minas Gerais ou São Paulo, ele vai ter que fazer isso na mão. Certo? Tudo bem?